Sejam bem-vindos a mais um encontro com a Alfa Laval. Meu nome é Fernando Marçal, eu sou gerente de vendas e service. Eu sou o Rafael Costa, responsável por toda a assistência técnica aqui na Alfa Laval Brasil. O assunto de hoje é serviços e científicos da Alfa Laval. Mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do que é a Alfa Laval no mundo, para aqueles que não nos conhecem ou que ainda não nos conhecem tão bem. A Alfa Laval hoje tem 39 centros de produção ao redor do mundo, mais de 100 centros de serviço espalhados no globo, organizações de vendas em 55 países e outras representações em 45 países. Basicamente, a Alfa Laval ela cobre todos os 5 continentes. E no Brasil, especificamente, nós temos 2 fábricas, uma rede de distribuidores autorizados e também uma rede de representantes ao longo de todo o Brasil. A Alfa Laval está dividida em 3 divisões, a divisão Energy, a divisão Food and Water e a divisão Marinha. Elas cobrem basicamente todas as atividades de indústrias no planeta. A divisão de energia, petróleo, indústria petroquímica, química, mineração, siderurgia, papel e celulose. A divisão de Food and Water, tratamento de águas, efluentes, produção de açúcar, etanol, biocombustíveis, bebidas, entre eles sucos, refrigerantes, cervejas, vinhos, óleos vegetais, entre outros alimentos. E a parte marítima, equipamentos para grandes embarcações, tratamento de águas, tratamento de combustíveis, óleo. De combustível, condicionamento de óleo de cárter, de uma embarcação. Os principais produtos que a Alfa Laval produz estão válvulas sanitárias, sistemas complexos com válvulas, bombas sanitárias, trocadores de calor, uma ampla gama de trocadores de calor. Esse é um trocador de calor, para quem ainda nunca tinha visto um. De bancada centrífugas decanters, sistemas de engenharia, como envasadoras, alcoolizadores, sistemas de filtros diversos, sistemas de microfiltragem, sistemas evaporadores. E o tema de hoje é centrífugas separadoras. Nós temos uma de cada lado, aqui uma FX 712, presente na indústria de produção de etanol, e do outro lado uma Bru 80, presente na indústria de fabricação de cerveja, principalmente microcervejarias. A agenda de hoje, nós vamos começar mostrando o que é uma centrífuga por dentro, fazer uma visão geral, o Rafael vai apresentar, a importância das manutenções em centrífugas, os serviços de campo que a gente possui, os serviços em fábrica que a gente possui, nós estamos aqui na fábrica Alfa Laval, os serviços remotos que nós podemos prestar a partir da fábrica, suportando o cliente em campo, os monitoramentos que nós temos, monitoramento remoto, 24 horas por dia é um dos exemplos, e tudo isso fechando uma proposta de contrato, que é uma das possibilidades que a Alfa Laval oferece para os seus clientes. Então vamos lá, galera. O que é uma centrífuga? Está aí esse fantástico equipamento, capaz de acelerar a força G aí em até 5.000 vezes ou até mais. Então, se você tem 2 ou mais fluidos ou até sedimentos, ela é capaz de separar, desde que eles não sejam miscíveis. Então, aqui a gente consegue ver 3 modelos de centrífugas, as mais presentes no nosso mercado hoje brasileiro. Então, à esquerda nós temos uma PX, bem encontrada em plantas de óleos vegetais. Ao centro, uma FSX, bem conhecida aí no mercado de açúcar e álcool. E à direita a gente tem uma modelo E-Drive. Ela, assim como uma PX, ela tem a mesma funcionalidade, entretanto, ela não tem transmissão. Então, o que isso significa? O próprio motor dela já é acoplado ao próprio eixo. E toda a parte ali de drive dela é feita diretamente por esse motor especial. Então, como é que essa centrífuga é por dentro? Como é que elas são por dentro? Nós temos aí um rotor, nós temos a pilha de disco, temos ali a saída de descarga, temos o grande e famoso eixo principal. Esse aí é um modelo que o fluido entra pelo próprio eixo. Temos a transmissão e a própria estrutura. Então, o que é importante a gente falar em questão de manutenção? A gente vai ver no próximo slide. Questões de segurança. Então, qual que é a importância de manutenção quando a gente fala de segurança, né, Fernando? É sempre importante lembrar que o seu equipamento está rodando em alta rotação, com cargas dinâmicas e cinéticas, energias cinéticas altíssimas. A gente vai ver no próximo slide também como é que são essas cargas. E é sempre importante a gente saber que a equipe de manutenção está fazendo com esses componentes. Então, são componentes que, se manutentos equivocadamente, eles podem
fragmentar, eles podem sair literalmente voando. Então, no próximo slide a gente vai ver agora qual que é a compatibilidade quando a gente fala de uma centrífuga. Então, se a gente olhar aí, um carro popular de até 1 tonelada, a gente vê igual a foto aí, esse belo carro vermelho, um rotor de 3 polegadas de raio, 6 de diâmetro, ele rodando e operando, ele tem a mesma energia cinética que um carro igual a esse na tela, se movendo a 57 km por hora. E se a gente passar esse rotor com de 10 polegadas de raio, 20 polegadas de diâmetro, ele vai ser proporcional ao carro desse se movendo a 165 km por hora. Então imagine você ter uma centrífuga, um problema, e ela entra numa questão de falha catastrófica, ela sai voando dentro de uma instalação. Isso é fatal. Então tem que tomar muito cuidado com quem vem fazendo manutenção, como vem fazendo a manutenção, se os processos e os tipos de reparo estão sendo feitos de acordo nos locais adequados. Então aqui a gente vai ver agora um vídeo de uma falha catastrófica. Isso aí é um ensaio feito em laboratório, então foi provocado, mas é para dar a dimensão do tipo de problema que uma centrífuga dessa pode ter e o que ela pode provocar. O acidente aconteceu bem rápido para mostrar como é que é na vida real. Não avisa, é rápido mesmo. E aqui em câmera lenta, para vocês verem com mais detalhes o que aconteceu. A gente consegue ver o rotor ali saindo, levantando o voo, vamos falar assim, e aí está o pós-falha, pós-acidente. Aí é um bunker, então ele foi construído justamente para suportar esse tipo de falha, eventualmente, se acontecer. E a gente pode ver que fragmentou. A gente tem estrutura de um lado, conjunto vertical do outro, rotor aí, ó, a gente consegue ver ele bem longe. E no início do processo, quando ela desintegra, parou de filmar justamente porque a câmera foi atingida por um fragmento. Exatamente. Então, os fragmentos eles voam em todas as direções. A gente vai ver outro caso aqui também. Aqui é uma centrífuga muito antiga, ali da década de 70. Ela operava aí até 2019. Então, foram feitos reparos equivocados em alguns tipos de componentes do rotor. E aí veio acontecer uma falha catastrófica no anel de fechamento. E a gente pode ver ali uma foto inferior à direita. O anel ele simplesmente fragmentou, ele rompeu. E aí, com isso, toda a pilha de disco, tampa do rotor, parte superior da máquina saiu voando. A gente olhando ali em cima, a gente vê que a máquina ela saiu da base, o rotor, a estrutura inferior desacoplou da transmissão do motor. A gente vê que falhou ali, trincou toda a parte do conjunto vertical, que é a segunda foto ao meio aí em cima. Tem uma falha do rotor ali, o rotor em aberto, porque é o que permaneceu operando. Então, a pilha de disco saiu voando, saiu batendo em tudo. E aí, tal como a máquina ficou, onde ela foi parar depois do acidente. Olha lá ao fundo, a gente vê a tampa. Então foi assim, grande sorte naquilo que a gente acredita na fé por uma pessoa não ter falecido aí nessa questão. Então foi muito bom aí que assim ninguém se machucou. Entretanto, grandes processos e grande melhoria no ponto de vista de manutenção nesse cliente foi levado em consideração para evitar que esse tipo de coisa aconteça novamente. Então, vocês terem uma ideia, peças foram encontradas 20 metros para fora desse barracão onde está localizado a centrífuga, ou seja, elas saíram voando, creio que pelo telhado, romperam o telhado, foram encontradas a 20 metros longe do recinto onde fica a centrífuga, que é um lugar fechado. Então, realmente, as peças saem voando com muita energia. E aí, se vocês perguntarem, poxa, Rafael, mas como é que eu sei que minha máquina tá ok, não tem nenhum tipo de manutenção equivocada? Aí na tela é um pequeno exemplo do que não pode ser feito, não pode de jeito algum. Aí está uma tampa de rotor com adição de peso por solda. Então essa tampa aí veio aqui para o Alfa no nosso centro de serviço, justamente onde a gente está aqui hoje. A gente condenou essa tampa porque assim, ela corre um grande risco pelo fato do aquecimento, da função, da fusão ali dos metais, quando houve o processo de solda. Desse local ser fragilizado, com isso ser um início de fragmentação, disso romper e a gente ter aquele tipo de acidente que a gente viu no vídeo. Lembrando que, nesse caso, a centrífuga ela roda, se não me engano, a 7.000 RPM. Ou seja, esse material está constantemente exposto a uma força centrífuga correspondente ao que pode ser gerado por uma rotação de 7.000 rotações por minuto. É por isso que reparos inadequados podem gerar
há uma trinca que vai se propagar rapidamente, e aí depois que o rotor começa a se despedaçar, o acidente é inevitável. E é sempre importante a gente falar aqui, né, Fernando? Qualificação, gente. A gente tem que ter muita certeza de quem a gente traz para a nossa empresa para fazer os tipos de reparos nos nossos equipamentos. E ter a certeza que eles estão seguindo os processos adequados, porque, usando um termo aqui de desavisados, eles podem achar que pode ser feito, porque naturalmente pode entender que aquilo vai resolver, mas tem coisas que não podem ser feitas de jeito algum. E aí, o seu equipamento pode estar exposto a qualquer tipo de risco aí, justamente porque foi feito um reparo em eixo que não poderia ter sido feito, reparo em algum acoplamento ali rotativo, reparo em cones, reparo justamente nas peças do rotor que não pode retirar material ou adicionar material por solda. E aí vocês podem estar aí hoje com a máquina rodando, que literalmente é uma bomba. Vocês estão com uma mina que em algum momento ela pode explodir. Manutenção científica da Alfa Laval. A Alfa Laval conta com uma gama muito grande de serviços, desde o startup, de comissionamento, o nosso acompanhamento da montagem, acompanhamento das instalações, acompanhamento da partida, acompanhamento da operação e ajuste do processo. Depois a parte de manutenção e suporte, nós damos toda a manutenção, serviços em campo, serviços em fábrica, reajustes de processos, visitas para acompanhamento. Fornecemos toda a parte de peças de reposição. Temos aqui em nossa fábrica no Brasil um estoque muito grande de peças de reposição aqui já colocadas no Brasil. Temos toda a parte de upgrades, de melhorias de centrífuga, ou quando o cliente necessita trocar um equipamento, redimensionar um equipamento, e também a parte de monitoramento, seja monitoramentos em campo, onde a nossa equipe vai e acompanha o equipamento com ferramentas especiais, e também monitoramento remoto, onde a gente tem equipamentos que conseguem ficar monitorando o equipamento continuamente, 24 horas por dia, e avisa tanto o cliente como a nossa equipe de qualquer desvio. Adicionando um pouquinho nisso, Fernando, é bom lembrar que assim, a Alfa Laval foi quem inventou a separadora centrífuga, né? Então a gente tem a especialidade disso, a gente traz lá ainda do século retrasado, do século passado, e a gente tem uma gama de especialistas mundiais aqui e a gente segue à risca um programa de treinamento, onde o mesmo técnico aqui no Brasil, ele segue a mesma carga horária, a mesma carga de treinamento que um técnico lá na Suécia, Estados Unidos, na Índia, na China, ao redor do globo. Então a gente recebe esse mesmo tipo de treinamento. Então hoje a Alfa Laval tem aí uma certificação global em qualificação de mão de obra, e hoje a gente consegue exportar todos os clientes em diversos tipos de demanda, né? Desde ali de uma pequena manutenção preventiva e suporte remoto, até literalmente aí a gente dá um boost de capacidade no equipamento e resolver esses problemas ali de operação e disponibilidade de equipamento. Segundo motivo da importância das manutenções. Toda esse científico está instalado num processo industrial e é um processo vital em grande parte das indústrias. A confiabilidade, ou seja, a garantia de que a centrífuga vai continuar funcionando pelo tempo que é esperado que ela funcione. Ou seja, não tem paradas inesperadas, não tem custos inesperados. Então, você reduz o tempo das paradas, que não são necessárias. Você consegue prever exatamente quando que essas paradas vão ser realizadas, o custo que essas manutenções vão ter, e com isso, claro, você tem um retorno do investimento, do capital, de uma forma melhor para os clientes. Os serviços em campo, iniciando com a primeira parte, quando os nossos técnicos vão a campo resolver os problemas em loco. Então, as principais manutenções, a gente pode ter manutenções preventivas, que acontecem a cada 2.000 horas, ou a cada 8.000 horas, mais completas, geralmente uma vez por ano. No geral, nesses prazos, 3 meses ou um ano. O equipamento vai ser mantido, em se fazendo essas manutenções preventivas, que vai ser mantido funcional por todo esse período. Tem diversos aspectos que a gente olha nessa manutenção preventiva. Então, quando a gente fala assim, é só a manutenção do rotor. Não, não é só a manutenção do rotor. Porque quando a gente abre o rotor, é a oportunidade que a gente tem dentro de 2.000 horas ou 3 meses, a gente olhar como é que está a qualidade da água do equipamento, se o equipamento está infiltrando muito, tem que fazer alguma necessidade de adaptação e melhoria na água que é enviada para o equipamento, né, que é alimentado no equipamento. Se o produto está entrando, ele está, de certo modo, atacando, seja por um processo de erosão, pelas partículas que vêm com o fluido, ou um processo corrosivo, às vezes alguma coisa que vem no processo não foi retirada na totalidade, então isso pode atacar ali o metal do rotor ou qualquer tipo de saída. Dá para a gente também olhar outros aspectos de vibração, que a gente consegue ver contato cônico e outros aspectos que elas estão sofrendo com gastos mecânicos ou qualquer tipo de vibração.
Então, são esses sinais que a cada 3 meses ou 12 mil horas, a gente consegue ver e sinalizar quais são as melhorias que a gente pode pôr no processo para daqui a 1 ano, ou 8 meses, ou 12 meses, a gente entender que, assim, a gente sanou isso no passado e hoje eu não estou sofrendo com alguma coisa. Então, assim como acontece na medicina preventiva, é a mesma coisa. Então, aquele exercício que a gente faz ao longo do tempo, a gente lá no futuro não tem um problema de coração, problema de diabetes, algum tipo dessas coisas. Então, a gente trata a máquina ao longo do tempo para que a gente consiga saber como é que ela está operando, o que ela está trazendo de problemas ao longo desse tempo, e a gente consegue sanar nessas pequenas manutenções. E muitas vezes também antecipar uma manutenção. Também. Você percebe que alguma coisa irá falhar, você planeja essa parada. Você não espera quebrar para ir parar quando a máquina te para. Porque isso é muito na questão da severidade. Então, conforme o seu processo ele é maior, menor, mais pesado, menos pesado, maior vazão, dependendo da temperatura, é isso tudo que vai afetar a condição do equipamento da operação. Então, são coisas que, eventualmente, você pode trabalhar na manualidade, entretanto, em alguns momentos você precisa dar mais carga na máquina. Às vezes você tem um fundo de tanque que você tem que separar, então, são condições que a máquina é inserida a uma severidade maior, e que isso pode trazer alguns malefícios, só que se você atacar isso no momento correto, você vai garantir disponibilidade e confiabilidade desse tipo de manutenção. Além das manutenções preventivas, existem as manutenções corretivas. Esses equipamentos tendem a durar por muito tempo, mas é inevitável que com o envelhecimento algumas manutenções corretivas sejam necessárias ao longo da vida. Então, a Falaval também tem uma equipe que vai a campo realizar esse tipo de manutenção. Eles fazem toda a inspeção, toda a substituição de peças e alguns pequenos reparos. Existem alguns limites. Então, os principais limites, quando a gente não tem acesso a todo o sistema de metrologia, de medição, para aferir se as peças estão em boa condição ou não, nossa centrífuga tem que ser enviada para a fábrica, nós vamos ver a seguir, e nós temos toda uma estrutura, onde, quando nós temos que fazer serviços que demandam um rebalanceamento do rotor, é um rebalanceamento dinâmico, em altíssima velocidade, a gente tem essa estrutura em fábrica, mas é impraticável levar essa estrutura para campo. Aí nós temos que ter a nossa estrutura em fábrica também. Mas sim, nós levamos a nossa equipe para campo para fazer tudo o que é possível ser realizado em campo. Nós temos a equipe e vamos a campo. É muito comum isso ocorrer. Adicionando um pouquinho nisso, a gente está falando na corretiva, são relações a reparos, principalmente, e eventualmente uma quebra. Então, o que são os reparos? A gente conhece bastante aqui na aplicação de açúcar e álcool. Na operação, vem muita areia, vem muita coisa da parte agrícola junto com o caldo. E aí, eventualmente, essa areia, essa terra que vem junto com o equipamento, ele causa uma erosão. Então, o que são essas erosões? Nada mais que é o fluido passando ali com essa carga de sedimentos, com essa carga de areia, e com a velocidade e atrito, você acaba perdendo um pouco de parede, material do rotor. Então, os reparos são essenciais serem feitos numa constância ou numa frequência adequada para que você não perca um rotor, para que você não perca uma pilha de disco ou um distribuidor, porque se a tempo for verificado e corrigido, você evita de ter maiores desgastes, onde ela ultrapassa o limite máximo de desgaste. Então, se a gente atribuir esse reparo o mais cedo possível, quando a gente detecta esse tipo de problema, a gente consegue dar aquele tipo de produto. E os breakdowns eventualmente pode acontecer aí uma falta de energia, então a máquina pode parar suja, pode ter alguns tipos de, de pequenos problemas que pode gerar ali uma vibração maior ao longo do tempo. Então, se isso também for verificado e detectado a tempo, a gente consegue fazer as correções de acordo e evitar essa disponibilidade maior do equipamento. Serviços remotos agora. Então, a gente tem algumas categorias, o Rafael vai entrar em detalhe um pouco mais nele. Então, o que a gente teve? O Covid ainda está aqui com a gente, Covid-19, então ele veio, ainda não foi embora, a gente está numa campanha aí para passar logo por isso. Então, isso acelerou um pouco como é que a gente poderia exportar os clientes em campo. Então, na nossa limitação de pegar avião, na nossa limitação de ficar em hotéis, na nossa limitação de até se alimentar em alguns locais, porque estava tudo fechado, a Falaval investiu muito na questão de como é que a gente poderia dar suporte remoto aos clientes. Então, a gente tem hoje um aplicativo, que ele é muito bom para poder fazer esse tipo de suporte. Então, a gente consegue basicamente estar presente na planta de vocês, desde que uma pessoa do outro lado na planta de vocês esteja conectada. Mas não é limitado a esse tipo de aplicativo. A gente pode usar o WhatsApp, pode usar a Microsoft Teams, pode usar as ferramentas que tem de comunicação disponível, até mesmo no telefone. E com isso, a gente consegue ali resolver problemas de painel, problemas de centrífuga, de operação. Desde que do outro lado da linha, a gente tem uma pessoa ali que entenda, tenha bastante conhecimento e know-how de como atacar esse tipo de problema. Tem uma gama de especialistas aqui excelente. Nosso suporte técnico hoje ele é muito forte, ele consegue resolver bastante coisa aí de forma remota. Teve algum
grandes casos aí que a gente colocou, decânter de volta em operação, baixando o programa, reparametrizando ele, centrífugas também, solução de erros, solução de problemas ali, seguindo linha com o cliente, mostrando qual tipo de sistema poderia estar fora e poderia estar gerando os alarmes. E claro, se você tiver uma pessoa do outro lado que tem a capacidade de montar e desmontar equipamento, a gente pode até também fazer uma supervisão de montagem, desmontagem e manutenção preventiva. Treinamentos. Então, a legislação brasileira, ela obriga que todo usuário tenha um corpo de operadores capacitados e treinados a operar o equipamento, tanto na parte operacional quanto na parte de requisitos de segurança. Nós falamos a centrífugas, não só da Alfa Laval, mas qualquer centrífuga gira, o conceito dela é girar em alta velocidade para poder realizar a separação. E isso tem um risco. O equipamento falha, geralmente por um motivo de reparos mal executados, manutenções mal executadas, isso pode gerar um dano. E também uma operação mal executada. Então, a Alfa Laval, ela fornece todos esses treinamentos em campo ou via remota, fornece certificado, nós somos capacitados a fornecer esses treinamentos. E mais, a Alfa Laval não tem nenhum provedor de serviço terceiro no mercado capacitado a fazer isso. Então, nós não temos funcionários terceiros ou instituições terceiras para fazer treinamentos em centrífugas da Alfa Laval. Mas nós temos todo esse serviço de fábrica. Se me permitir, Fernando, o que treinamento é legal também, além de a gente cumprir com a lei, né, ter uma equipe qualificada, poder operar o equipamento e ainda entregar o máximo que ele pode entregar, né? Então a gente pode, ali, pequenos tipos de ajustes na máquina, que pode ser temperatura, tipo de contrapressão, como é que está como é que está a entrada dos fluidos para fazer a separação, a gente faz esse tipo de coisa e conseguir ajustar para a correta operação, a gente vai te dar mais eficiência de produção. Tem a questão também que você habilita também sua equipe, em casos de treinamentos práticos e de manutenção, você habilita sua equipe a poder fazer esses serviços intermediários, eventualmente serviço principal, com supervisão nossa, e você garante que você vai ter equipe qualificada, você vai ter sempre uma disponibilidade de máquina, em caso de qualquer eventualidade, você vai ter equipe treinada e vai ter um plano de contingência para poder atacar seu equipamento. Então, assim, você começa a aumentar bastante o leque de como você pode se precaver, criar uma contingência para que você, em caso de qualquer eventualidade, você tenha equipe preparada para poder conter e atender ali aquela demanda de urgência. Outros serviços em campo são as auditorias. Nós temos a auditoria de operação, onde nós vamos enviar um técnico especialista, um engenheiro especialista, com ferramentas especiais para verificar como está o estado de operação do equipamento. Ele baixa software, analisa o histórico do painel do equipamento, faz análise de vibração no equipamento, havendo necessidade, ele pode fazer averiguações, desmontagens, inspeções visuais no equipamento, para avaliar como é que está o estado do equipamento. E o segundo, a auditoria de processo, onde vai um engenheiro de processo especialista no processo específico daquela determinada indústria. Por exemplo, óleos vegetais. Vai um especialista em separações no processo de produção de óleos vegetais para analisar como está o processo sobre a ótica, claro, da centrífuga. Ou seja, o que é possível ajustar no processo para melhorar a produtividade, a eficiência, a produção. Melhorar perdas, né? Isso, né? Todos os aspectos que existem. Sei lá na eficiência plena do equipamento, como é que a gente pode ajudar vocês a chegarem nisso? Quais são as condições que a gente tem que propor e ter ali para o equipamento chegar naquela eficiência plena? Então, a auditoria de produção de operação, tem algumas imagens do que a gente faz, das ferramentas que a gente consegue usar e do que a gente consegue visualizar. Isso é um equipamento exclusivo da Alfa Laval. Ele é um medidor de vibração com escala FFT, então a gente consegue verificar em diversos tipos de frequências, diversos pontos da máquina, o envelope completo dela, entender se ela está em boas condições ou não. E com a interpretação desses dados e gráficos, a gente consegue falar qual é o sistema que a gente tem que atacar para que ele possa, sua máquina consiga ter uma disponibilidade melhor e uma eficiência boa. Aqui a gente vai mostrar um caso que a gente diagnosticou uma máquina que vinha quebrando muito um rolamento específico dela, então a gente identificou aí nesse primeiro gráfico, a gente consegue ver que ela estava com uma amplitude muito alta de vibração. A gente atacou o componente, a gente baixou essa vibração, depois a gente ainda continuou tendo uma questão ali do diagnóstico pelo tipo de gráfico, a gente atacou os componentes, achou onde é que tinha um desvio, e até esse último gráfico a gente consegue ver que todas as amplitudes foram diminuídas aí a amplitudes baixíssimas, né? E aí a gente tinha esse problema, para colocar nas fotos,
Então, a gente volta só um pouquinho. Isso, por exemplo. Então, se a gente olhar lá, ele à esquerda, a gente tem o primeiro rolamento que ele quebrava, a gente fez a troca ainda em campo, aí ela deu problema, aí depois trocou, aí esse rolamento voltou a quebrar, aí a gente falou, traz aqui para a gente fazer a avaliação. Aí o segundo já é com o primeiro ajuste, e aí tem umas etapas ali até a gente chegar ao último rolamento à direita, que foi assim, se a gente olhar todos os rolamentos que estão na tela, eles operaram o mesmo tempo de operação. Então, eles operaram ali por volta de 400, 500 horas. E até por fim lá, que ele foi o último rolamento que a gente tirou da máquina, não tinha mais nenhum aspecto de desgaste. Foi quando a gente tirou, depois a gente atingia aquele gráfico ali de baixas amplitudes e zero incidência gráfica de problema. Então, é uma condição que a gente consegue entender como é que a máquina está rodando, qual tipo de falha que ela pode ter, e a gente ataca especificamente, não fica na tentativa e erro. A gente tem especialistas aqui que já dominam isso aqui de uma maneira excelente e a gente consegue atacar esse tipo de problema. É uma coisa legal a salientar, esse equipamento também é usado em toda máquina que a gente testa aqui na Alfa. Então, não tem uma máquina na Alfa que sai sem passar por esse equipamento. Então, a gente já faz o diagnóstico ali na hora do teste. Então, se for uma manutenção que a gente fez, trocou as peças que tinha que trocar, chegou lá no teste, a gente detectou, pode ainda ter algum problema, por mais que todos os componentes sejam novos, a gente volta, ataca até ela sair na perfeita condição de operação. Isso aí reduziu a gente aí a quase zero garantia. É zero garantia quando a gente fala de problemas de vibração ou danos a componentes. A gente pode ter alguns outros tipos de reclamações referente a outros aspectos, mas a questão de quebra, a gente é 100% eficiente nesse tipo de manutenção. E a prova desse caso, desse serviço específico, que esse rolamento não voltou a quebrar. Está operando até Então, hoje. o cliente solucionou o problema que ele vinha tendo crônico há algum tempo, achamos o problema que ele tinha, solucionamos, e a centrífuga está redondinha já faz muito tempo. Condition Alert. Essa é uma ferramenta que a Alfa Laval tem. Então, nós temos um monitoramento onde nosso campo, nossos técnicos, nossos engenheiros vão a campo. Offline, vamos falar assim? Isso, então, vamos fazer auditoria de operação do equipamento, com todas as ferramentas. Mas nós temos também uma ferramenta onde nós conectamos alguns sensores na máquina de maneira independente, e essa leitura é feita de maneira constante, isso é 24 horas por dia. Então, os dados são mandados para um painel, independente do painel da máquina, sempre é importante deixar. Esses dados são compartilhados, são processados na nuvem pela Alfa Laval e são devolvidos, onde tanto a equipe Alfa Laval quanto a equipe do cliente têm acesso. E quando tem algum desvio, o cliente é de imediato avisado por e-mail, por SMS, no celular, para que seja tomada alguma providência. Então, reforçando aqui que é uma dúvida de alguns clientes, as informações de operação da centrífuga, do painel de operação, elas não são acessadas. A única coisa que é realmente obtida do equipamento são informações de vibração e velocidade por um painel em paralelo independente. Então, é uma informação que não tira qualquer... De forma bem prática, a segurança das informações do cliente de qualquer maneira. De forma bem prática, aquele equipamento que a gente viu no slide anterior, offline, o POS offline, ele está ligado 24/7 na máquina e ele está gerando todas as medições ali de acordo com o ciclo. E em caso de detectar, né, então o algoritmo já consegue identificar os padrões de qualquer eventualidade de falha. Ele identificou esse tipo de falha, uma vibração que subiu, uma tendência de aceleração, ele já pega e finaliza isso para o Alfa Laval e também para vocês, clientes, de forma que vocês evitem a máquina parar e você tenha uma disponibilidade maior. Assim como outros, a manutenção preventiva e os diagnósticos de campo, esse sistema permite analisar a tendência de deterioração de componentes, permite que se programe a manutenção, em alguns casos permite até que se estenda as manutenções preventivas, tem casos de clientes que passaram a estender os períodos de manutenção preventiva com a informação que eles recebem nesse software, ou seja, eles vão vendo como os equipamentos, as vedações vão se degradando, como é que é o comportamento da vibração. Então, você minimiza também os tempos de parada, porque você consegue programar, você já vai vendo a tendência de deterioração e planeja, daqui a 3 meses vou parar e fazer esse serviço, aproveitando uma parada que eu tenho na fábrica ou naquela área. Reduz o tempo, reduz o risco também de ocorrência de falhas graves. Dificilmente, não digo que não ocorra, mas dificilmente uma falha grave ocorre sem que haja uma tendência de deterioração durante certo período de tempo. Então, o rolamento vai se deteriorando e vai dando sinais. Quando não existe monitoramento, muitas vezes essas vibrações são pequenas. Exatamente. No exemplo que nós vimos, as vibrações não eram imensamente grandes. A gente pode ter máquina que vibra, ela tem uma amplitude maior de vibração global, entretanto, os rolamentos estão ok. Mas temos máquinas que têm vibrações
baixas, entretanto, os solamentos estão sob alta carga. Eles podem deteriorar mais rapidamente em relação a essa máquina que talvez está com vibração alta. Uma dúvida que os clientes já responderam antecipadamente, pessoal, mas as máquinas já têm o sensor de vibração. As máquinas estão preparadas para suportar limites de impedimento bastante altos, mas não todos os componentes. Exato. Então, algum componente pode estar sofrendo um problema. Então, em vez de esperar um rolamento quebrar e a máquina parar, essa manutenção nem custa tão caro. O problema é parar essa máquina no meio de processo sábado, 10 horas da noite. Ou seja, você imagina a dor de cabeça que isso vai ser. Então, o sistema permite realmente o acompanhamento e ele vai mandando avisos. Quando chega no nível amarelo, no nível laranja, no nível vermelho, até mandando um aviso. Pare a máquina já antes que tenha uma falha mais grave, compromete em tempo e em custo. Um exemplo. Então, aqui o exemplo do painel da máquina. Essa é uma das telas que nós enxergamos. Aqui nós temos um cliente com 3 máquinas. A primeira máquina está no nível amarelo, ou seja, tem alguma indicação. O amarelo ainda não é problema, então não é parada, é só se preocupe com uma manutenção em breve, porque ela já está apresentando sinais de que já passou um bom tempo decorrido e precisa fazer uma intervenção. Talvez uma manutenção preventiva esteja se aproximando. Pode ter até sujeira, pode ter até questão de sujidade no motor. O segundo, ele tem um alarme vermelho, ocorreu alguma coisa, porém ela está verde, ou seja, foi alguma coisa transitória. Ocorreu, mas a máquina voltou a operar normalmente. Possivelmente foi uma máquina que sujou, foi feito um ciclo, foi feita uma limpeza, voltou a operar e ela está ok. A terceira máquina, sim. Ela está parada. Está parada, está sem sinal. Aí um tipo de relatório, como é que sai, então aí cada uma das máquinas. Então aí ele mostra aí que a máquina está ok e não precisa se preocupar em relação à manutenção. Há alguns eventos que ocorreram, entretanto, pode continuar operando. Trimestralmente a gente gera relatórios de envio. Isso, trimestralmente. Aí, bem detalhado, com todos os espectros, tudo que está acontecendo, independente se houveram falhas ou não. Nossa, é assim que a máquina está. E isso é importante também falar, porque como a gente tem esse monitoramento, a gente consegue também pegar tendências de sujidade. Então, assim, se o equipamento sujou, e aí você começa a ter isso com maior frequência, a gente também consegue entender isso através do gráfico, chegar para vocês e falar assim, gente, por algum motivo, a máquina passou a sujar muito de um tempo para cá. O que está acontecendo? Então, pode ser que o processo mudou, pode ser que a dosagem está diferente, pode ser que está gerando mais sólido, pode ser que está gerando mais carga de descarga, carga que, teoricamente, ela vai ser descartada ali pela saída de sólidos. Então, tudo são coisas que, baseado na interpretação desses dados, do data collection, da análise desses dados, a gente consegue até chegar em eventuais outras soluções para evitar mais transtornos. Né? E aí também o processo pode ser ainda melhorado, porque está gerando mais sólidos, pode ter que ter uma perda de eficiência. Essa perda de eficiência pode ser revisada de uma outra forma, e aí a gente também consegue trazer essas informações e essa consultoria associada a esse tipo de conectividade. O centro de serviços Alfa Laval, então sempre que o serviço não conseguir ser realizado em campo, nós temos nosso centro de serviço aqui, no mesmo lugar onde nós temos a fábrica da Alfa Laval em São Paulo. Então aqui a gente tem toda uma estrutura para manutenção de centrífugas, entre outros equipamentos. Nós temos também todos os desenhos, informações técnicas detalhados. Onde pode soldar, onde não pode soldar, onde pode fazer usinagem, onde não pode fazer usinagem. Então a gente sabe onde a gente pode fazer as coisas, ao contrário de muita gente que vem fazendo coisas no mercado. Tem coisas que às vezes não são tão óbvias. Sim, não pode. Por que não pode? Às vezes não é nada óbvio saber por que não pode fazer isso, mas não pode. Temos uma sala de metrologia com acesso a todos os desenhos, então aqui nós temos condição de verificar pequenas falhas que têm um amplo impacto na operação do equipamento que podem vir a falhar por conta de desvio. Nossa metrologia é muito bem equipada, então a gente tem um braço tridimensional. A gente tem que lembrar que a gente é ISO 9001, então a gente é certificado em qualidade, então tudo é calibrado, tudo ali é feito inspeção corretamente, todas as condições de temperatura e pressão ali dentro da nossa metrologia são controladas, então a gente está fazendo ali uma medição bem controlada para saber se aquela planta está ou não em acordo para continuar em operação. Nossa equipe aqui também segue o mesmo rigoroso plano de treinamento que eu falei lá no começo. Então, globalmente falando, a pessoa que está fazendo serviço aqui, ela tem o mesmo treinamento, a mesma carga de treinamento que a pessoa lá da Suécia teve, que a pessoa lá dos Estados Unidos teve, que a pessoa da Índia, da China.
de qualquer lugar do globo teve. E isso é importante falar porque a gente consegue pegar diversos tipos de problema que às vezes não são óbvios, como o Fernando falou, e a gente consegue trazer isso para uma decisão mais cedo possível, evitar qualquer transtorno ali em curto prazo, vamos falar assim. Eventualmente uma peça ela pode ser utilizada, entretanto ela não vai durar um tempo aí de campanha muito alto, não chega nem a um ano ali. Então a gente consegue detectar esse tipo de coisa, consegue finalizar para vocês a modo que vocês consigam ter tranquilidade na operação de vocês. Nós temos aqui também balanceamento dinâmico, duas máquinas, uma em alta rotação e uma em altíssima rotação, para os casos mais complexos. Temos também aqui capacidade para fazer recuperação de peças, soldas, imagem, caldeiraria, metalização de usinagem de componentes. E temos também bancadas de teste. 100% das centrífugas Alfa Laval que forem reparadas aqui dentro da fábrica vão ser testadas. São testadas simulando toda a capacidade hidráulica dela. Então a gente coloca lá na vazão máxima que ela suportaria e a gente deixa lá rodando lá por 2 horas, que é um tempo que o fabricante de rolamentos nosso grande parceiro, entende que seria tempo essencial para a gente detectar que o rolamento vai falhar ou não. Então, se a máquina passou em 2 horas, as vibrações estão controladas, lá no nosso monitoramento está ok, ela está em perfeito estado para voltar à operação. Aqui uma imagem durante a entre-safra, que é uma pequena imagem, né? Geralmente a parte para trás disso aí fica bem mais cheia. Algumas imagens então, das bancadas de balanceamento, das operações de metrologia, das bancadas de teste. Contratos de serviço. Então, a Alfa Laval pode fechar contratos de serviço com clientes, incluindo tudo isso que a gente falou, e um pouco mais de acordo com a necessidade de cada cliente. O escopo pode incluir peças, serviços, manutenções preventivas, fornecimento de kits e mão de obra, monitoramento remoto, serviços de manutenção programada. Então, quero que você faça manutenção de 8.000 horas, 2.000 horas, com peças. Quero que faça, além disso, inspeções, treinamento. Quero que você venha aqui uma vez por ano, mas eu quero fazer com a minha equipe a manutenção intermediária no rotor, mas eu quero que você supervisione remotamente, a gente faz. A gente consegue fazer algo bem exclusivo e também bem elaborado, de acordo com as necessidades e interesses de vocês. A vantagem de um contrato de serviço, primeiro, a gente mantém os recursos disponíveis, tanto em peças quanto em recursos de mão de obra. Então, a gente sabe que esses serviços serão executados, a gente tem isso provisionado aqui, consegue oferecer isso de uma maneira bem mais rápida. Segundo, a questão dos preços e as condições comerciais. São condições mais atrativas. A gente consegue fazer toda uma programação, isso tem um benefício tanto para a Alfa Laval, que a gente repassa isso para o cliente. A gente tem todo o acompanhamento das máquinas, então a gente tem o histórico dos equipamentos e sabe, olha, na próxima manutenção eu sei que tem que dar uma olhada naquilo lá, trocar aquela peça recomendável na manutenção de 8.000 horas. Então a gente vai acompanhando a vida do produto e evitando que essas falhas inesperadas venham a ocorrer. Então a gente já tem todo o histórico. E então, com tudo isso, uma maior previsibilidade do que vai acontecer, confiabilidade e produtividade. Então, no final disso, isso tudo vai ser efetivo, uma maior disponibilidade do equipamento e o retorno financeiro que a gente Exatamente. traz. Então, o custo do ativo ele diminui, tem maior tempo de disponibilidade de equipamento, é muito mais previsível o quanto vai gastar, quem sabe a condição que ele está, e como tem um acompanhamento, você não saber também que vai ter um investimento no longo prazo. Então, são coisas que trazem conforto, segurança, e aí aquela base escrita que numa operação é essencial ter e saber que o equipamento, como a centrífuga, ela não vai dar nenhum tipo de problema, qualquer breakdown, qualquer coisa que vai deixar a operação em risco, né, em questão de produção. A gente agradece pela participação, as pessoas que vieram aqui no citar. Os nossos contatos estão disponíveis, os nossos nomes. Ligando ao final Alfa Laval, com esses nomes, você acessa a gente sem o menor problema a qualquer momento. Muito obrigado a todos. E é isso. Até a próxima. Até.